Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência do Magalu referente aos resultados do 1T20. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Pode prosseguir. Pode prosseguir, Fred. Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem aqui do nosso call de resultados. Obviamente, todos esses mundos estão no nosso Super App, tá? Então, a gente continua batendo no Super App, tá? Então, hoje, 70% da venda do Magalu vem do mobile, né? GMV do Magalu no canal mobile, né? O MAU, a gente teve um crescimento de 111% em relação ao ano passado, já de 21 milhões. Como eu falei, estão aumentando muito o DAU, também super importante, 26 milhões de base instalada. Esse número de 21 milhões também tem um aplicativo da NET e da ZAT, tá? Mas grosso aqui é do Magalu, que a gente está fazendo investimentos em crescimento, né? O número mais relevante é o GMV, né? Não é o MAU, não é o DAU, você tem que vender, né? Se eu quiser gastar o meu caixa para ter 50 milhões de MAU, eu gasto. Mas a gente faz sempre conta, né? Audiência, instalação, a gente olha uninstall rate, bounce. Eu coloco aqui um número mais para fundamentar um pouco, né, o caminho que a gente está seguindo, mas o que é importante mesmo é o 45%, é o 200% de crescimento, não é necessariamente o mal, assim, só um número que não deveria ganhar mais projeção do que ele tem. Com relação à entrega mais rápida, acho que a crise ela deu um estalo na gente. A gente estava, de uma certa maneira, acho que muito acomodado com o retira-loja. 40% dos clientes compravam e iam até a loja e tiravam o produto. Tá? E com a crise as lojas foram fechadas. E até a gente conseguiria autorização para abrir a modalidade de retira-loja, mas a nossa cabeça foi, puxa, para contribuir com o isolamento social, eu até poderia disponibilizar o retira-loja. Né, negociar com o prefeito, não, o cara vai só pegar o produto aqui, eu entrego para ele na porta da loja, um drive-thru, mas eu falei, olha, é melhor entregar na casa do consumidor. Então, vamos aproveitar essa crise, e aí a gente teve uma redefinição estratégica importante, né, e a gente aproveitou a crise para acelerar o ship from store, que é eu ter o produto na loja, o cliente compra e eu entrego para ele no outro dia. E possivelmente até no mesmo dia, que é um sonho que a gente tem aí, que nós vamos chegar lá. Tá? Então, a gente virou um pouco, todo o foco que a gente estava de aumentar, retirar a loja para produtos da NET, para nossos produtos, etc. e tal, dos 40 para mais, né? Para entregar na casa do consumidor. O retirar a loja ainda é uma opção mais barata para o Magalu, mas o Ship from Store ele é muito mais barato do que mandar para o CD. Né? E, olhando um pouco do ponto de vista de economics, quando a gente teve as lojas fechadas, eu perdi essa opção que era muito barata para mim, né? Então, o caminhão já levava o produto lá para a loja, etc. e tal. Então, o que a gente fez? A gente falou, olha, vamos... E aí a gente passou a chipar o produto do CD para a casa do cliente, pagando uma taxa muito maior. Né? Para 100% das vendas do online estava crescendo muito. Então, a conta de logística estava muito alta. Né? Então, o que a gente falou, vamos virar tudo para Ship from Store, vamos habilitar as lojas a, de fato, funcionarem como CDs, não só para retirada de loja, mas para entrega a partir da loja. Então, a gente pegou a Logbi, criamos um plano exponencial de crescimento para a Logbi. A Logbi, em 2018, quando a gente comprou, era uma loja numa cidade, e a gente passou para operar em mais de 600 lojas, que correspondem a 90% das nossas cidades. Tá? E hoje a gente está fazendo uma parte significativa, estamos aí beirando os 20% aí do Ship from Store, querendo chegar lá. Tá? Ainda é um longo caminho para os 40% do Retira Loja. Amanhã nós vamos habilitar os dois, vai ter o Ship from Store, vai ter o Retira Loja, mas boa parte da nossa cadeia logística ela vai ser hiperlocal. Então, a gente quer que a mercadoria do 1P e do 3P no futuro, mas vamos falar do 1P primeiro para não confundir, esteja próxima do cliente. Então, toda a nossa área de inteligência, de abastecimento, a gente quer evitar que a mercadoria viaje muito, porque quanto menos ela viaje, menor é o custo. Então, eu preciso ter o produto certo, na loja certa, para que quando você compre, eu te entregue lá perto da tua casa. Tá? Ou no mesmo dia, ou no próximo dia. Né? Hoje, esse é o nosso foco. Né? Então, Logbi aqui em mais de 600 lojas. Né? Fizemos toda uma sistematização para que isso acontecesse. Né? Então, todo sistemática lá no... a loja estava funcionando como CD, então o estoquista lá é como se fosse um conferente, ele pega, recebe produto,
bipa o produto, aí entra no estoque, tem que fazer contagem de estoque toda hora, tem toda a gestão do estoque, o cliente compra, ele já pega o produto, já pede para entregar, então todo esse tracking feito. Teve muita entrega do Labs aí para fazer com isso acontecesse. É muito mais difícil fazer isso na prática do que pode parecer. E o mais difícil, eu diria, que está sendo um challenge nosso, é ter o produto certo, ter o abastecimento correto para essas filiais. É isso que a gente está trabalhando agora muito intensamente para estar botando produtos nessas lojas, né, e nos CDs corretos que atendem essas lojas, para a gente conseguir levar esse patamar de quase 20 aí para um número maior para frente de ship from store. Tá? Lembrando que o retiro à loja era 40%. Os dois somados no futuro, eu quero que seja mais da metade das nossas vendas, com certeza. Tá? Então, hoje você vê que Logbi é 60% das vendas de courier do nosso 1P, tá? E a Malha Luiza é 90%. Então, a gente depende muito pouco de transportadoras do mercado, né? As transportadoras estão tendo um volume muito alto com o crescimento do e-commerce. Algumas estão capotando, tá? Então, é muito importante ter a sua malha própria nesse momento. Você consegue um pouco de segurança. Infelizmente, eu dependo das transportadoras. Quer dizer, felizmente a gente tem a nossa malha própria, mas, infelizmente, para o mercado, algumas transportadoras estão tendo um volume muito alto, sem capacidade de conseguir atender. Eu tenho locais como Rio de Janeiro, que está tendo, por exemplo, um problema sério dos Correios, de prazo de entrega, por uma questão de Covid mesmo. Então, você tem muitas pessoas aí tendo que serem afastadas, etc. e tal. O Correio está fazendo um trabalho heróico, acho que eles estão indo muito bem, né? A nova gestão está sendo muito competente e eficiente, mas tem lugares que não depende só deles, depende do contexto do mercado, e teve uma evolução muito grande. Então, o Correio está tendo um pouquinho de dificuldade no Rio, em Pernambuco, outras transportadoras e mesmo em São Paulo. Então, é bom você ter sua própria malha, mas, obviamente, a gente ainda depende, conta com transportadoras terceiras, parceiros importantes nossos, né? Eu até queria usar mais a Logbi para o 3P, né? A gente vai ver na frente aqui que está em 20%, a Logbi e a Malha Luiza, 20% do total do 3P, tá? Mas o 1P ele cresceu tanto que comeu essa capacidade adicional que a gente está colocando da Logbi e da Malha Luiza, mas a gente melhorou de 0,3% para quase 20% em pouco tempo, né? Diríamos 2 anos aí que a gente lançou a modalidade, já está em 20% do total. Queremos ampliar mais Logbi e Malha Luiza para pegar um share maior do 3P. Aquele número anterior, estou na página 21 agora, o número anterior era o número do 1P, tá? Então a gente quer que a nossa malha própria tenha um share maior no total do 3P também. Nós estamos trabalhando para isso, que a gente chama Magalu Serviço. O Magalu Entregas é 80%, mas às vezes eu pego o produto o seller ship, o Magalu Entregas direto com o terceiro e não com a nossa malha própria. Agora, do Magalu Entregas, né, do total do 3P que a gente passa pela nossa malha, 20%, a gente quer crescer com isso. Só não crescemos mais, enfatizando, porque a gente cresceu muito no 1P. O 1P está crescendo 200% agora em maio. Então, ele praticamente está comendo toda a capacidade aí adicional que nós estamos construindo na Logbi e na Malha Luiza. Mas, enfim, nós temos um compromisso muito grande, vamos acelerar bastante esses investimentos para poder proporcionar também para o seller, né, a nossa malha própria, que é muito eficiente, barata. Tá? Mas, enfim, se precisar continuar contando com terceiros, também vamos continuar. Tá? Sobre lojas físicas, eu queria falar um pouquinho como é que está o desempenho delas. Tá? No 22, a gente tinha já os nossos mais de 10 mil vendedores habilitados com mobile vendas, com o próprio equipamento da companhia, sistema absolutamente integrado nos nossos estoques, né? E integrado com folha de pagamentos, com todas as questões, e a gente só habilitou ele para poder usar o mobile vendas remotos, né? Então a gente tem venda de produtos e serviço, né? Ele está integrado em todas as redes sociais, e eu tenho vendedores fazendo números fantásticos, né? Com mobile de vendas remoto, né? Enfim, eu não vou aqui dar muitos detalhes, mas tem vendedor vendendo 600 mil por mês, um de Recife, tem um de Franca aqui vendendo quase 300 mil por mês. Então a gente tem uma venda aqui significativa. A venda do mobile vendas entra para a loja, ela não entra para o e-commerce, porque aqui no Magalu, o nosso raciocínio é quem origina a venda é quem busca a venda, né? Então, nesse caso, é o time de loja que está originando a venda, né? É preciso, nessa modalidade, trabalhar com margem mais próxima da loja do e-commerce, que além da, obviamente,
você está pagando o custo do vendedor. Então, se você trabalhar com margem do e-commerce, pagando o custo do vendedor, você tem um resultado menor. Então, a gente acredita bastante que ele vai ajudar a gente a vender mais na loja física. A gente busca na loja física, ele tem um modelo mais de loja física do que do site. Então, a gente está separando bem os campos, né? Reforçando aqui, todas as vendas que nós estamos fazendo para o mobile vendas remoto entra para a loja física, não para o site, né? Está indo muito bem o projeto, acelerando bastante. Hoje a gente tem em torno de quase 2.000 pessoas vendendo. Nós vamos aumentar bastante em junho. À medida que as pessoas forem saindo da MP, elas vão entrando. A gente quer garantir que eles vão ter um salário bom também, vender pelo menos uns 40, 50 mil por mês aí, média, né? Obviamente tem uns que são outliers, para poder fazer um salário bom e ter um ganho maior do que eles estariam ganhando. Então, eu não vou tirar eles da MP para vir vender no remoto e não ganhar a mesma coisa. Mas está indo muito bem o projeto, né? Com bastantes entregas aí que nós vamos mostrar mais para frente. Eu acho que no próximo slide 23, eu queria falar um pouco do resultado das lojas físicas que foram reabertas, tá? A gente está tendo um resultado surpreendente até, né? Então, essas lojas físicas, né? Embora a gente abriu, a gente só tem 40%, né? A gente tem 60% menos lojas físicas abertas do que o ano passado, a gente está com só 55% das vendas abaixo do ano passado, o número que a gente reportou no relatório de administração. Significa que a gente está tendo 100 store sales positivo dessas lojas em relação ao ano passado, low single digits para essas lojas, mas estamos tendo aí um resultado surpreendentemente bom, né? Dado ainda todas as restrições, gente com medo de sair na rua, mas a gente está vendendo bem. Não consigo afirmar se isso é uma tendência para longo prazo ou não, mas agora, esse mês de maio, a gente já começou a abrir desde o final de junho, então temos um resultado muito bom, né? Estamos evitando fazer campanhas excessivas para levar aglomeração para a loja. A gente reabre sem barulho, com muito cuidado, né? Com todos a infraestrutura, os protocolos de segurança, mas elas estão indo muito bem, o time lá está trabalhando muito bem, né? Enfim, acredito que, como eu já falei na parte do Red Natural, que nós vamos ter mais lojas abertas em junho, né? Eu não preciso dizer o quanto importantes que elas são, tanto para o nosso resultado, porque elas geram mais contribuição positiva, quanto também para o site no que diz respeito ao Retira Loja, né? Que a gente está implementando à medida que a gente tem segurança de que isso não vai gerar transtorno dos clientes, tá? Mas estamos implementando também, nós estamos voltando também o Retira Loja. Ship from Store, essas lojas já estavam operando antes, mas sem a presença de clientes, tá? Finalmente, eu queria fechar aqui a minha apresentação com o Marketplace. Acho que o grande destaque do resultado da companhia do primeiro TRI e de abril e maio tem sido nossos parceiros, os sellers. A gente deu um salto adicional nessa questão, porque os sellers que a gente estava abordando até o final de março eram sellers já digitalizados, então são 5 milhões de varejistas no Brasil, só 50 mil vendiam online, e a gente estava buscando esses 50 mil. Mas a gente resolveu, na pandemia, acelerar um projeto importante, né, que era o IPDV, a gente mudou para parceiro Magalu, e ajudar com que os pequenos e médios varejistas que tiveram suas lojas fechadas, né, por conta lá, pudessem vender online, tá? Fizemos um sistema muito fácil, muito sem fricção, mas obviamente exigindo, o seller tem que ter CNPJ, válido há mais de 3 meses, tem que estar com todos as certidões negativas. Então a gente fez de fato um trabalho aí fantástico, né? Em um dia o cara consegue subir a loja dele, né? Embora ele consegue se tiver tudo regularizado, senão ele precisa de mais tempo, tá? Tem alguns sellers ainda que estão no processo de regularização, e a gente está ajudando isso em algumas juntas comerciais fechadas que emitiam certificados para ele poder vender online. A gente conseguiu estar fazendo esse processo agora totalmente digitalmente, tá? Então foram mais de 20 mil pessoas, CNPJs que se cadastraram na plataforma aí nesse último mês, né? E a plataforma também ela tem aquele que era o Magazine Você antigo, que se é um autônomo e quer vender produto, aí é diferente, é o parceiro Magalu pessoa física, né? Você pode vender o produto, montar sua própria lojinha, vender e ganhar uma comissão. Também está aumentando exponencialmente, mais de 300 mil pessoas aí nessa nova plataforma. Tudo muito simples, muito fácil de usar, ajudando 2 parcelas e segmentos da população que estavam absolutamente desolados aí e com bastante dificuldade de sobreviver economicamente em meio ao isolamento social gerado por essa pandemia, tá? De novo, eu acredito muito que a transformação digital é uma maneira de conciliar a atividade econômica com respeito, né, as medidas aí governamentais de isolamento social. Eu acho que dá para conciliar essas duas coisas, e o digital é uma chave para isso.
Acho que, para finalizar aqui a minha apresentação, acho que um ponto, também um marco que a gente teve no mês de abril agora, é que a gente, como vocês sabem, a gente anunciou que a gente lançou o nosso Magalu Pagamentos no ano passado. A gente virando o subadquirente, que antes era de um parceiro nosso, então a gente ficando com essa carteira, tá? A gente gerou no mês de abril já 500 milhões de reais de TPV, que passou pela plataforma do Magalu Pagamentos e já nos credencia e, obviamente, automaticamente a gente entrou com pedido junto ao Bacen para virar uma instituição de pagamento e aí ter a possibilidade de lançar novos serviços financeiros. A gente, obviamente, no futuro vai dizer quais serviços serão esses, tá? E eles têm, obviamente, boa parte dos nossos sellers estão antecipando os recebíveis na plataforma. Isso está gerando aumento de take rate para a companhia ou receita fruto da antecipação, né? Que a gente tem a taxa antecipada ou o seller pode fazer antecipação. Nos dois casos, aumenta a nossa receita. O marketplace está melhorando o seu econômico com isso, que é uma maneira importante aí da gente aumentar a receita do marketplace, que vai ser, de fato, o grande gerador de resultado da empresa no futuro. A gente acredita que o resultado da companhia, o lucro, o valor da companhia, ela vai derivar muito do crescimento do marketplace, que tem intrinsecamente um economics muito positivo, né? Nem tendo plataformas puras de marketplace que não dão resultado, porque deveria dar muito lucro, né? Principalmente as mais maduras. Mas no nosso caso, a gente acredita muito que é uma plataforma que, enfim, nós vamos ter economics, né, de pagamentos, né, de serviços adicionais gerados por entrega, né, e o próprio take rate está gerando a venda. A gente acredita bastante que no futuro nós vamos ter bastante alegria aí do ponto de vista de geração de caixa com o nosso marketplace e, obviamente, a plataforma de pagamento é super importante para isso. A gente falou um pouco, eu vou deixar o Beto falar do FDIC para o seller depois, para não me estender muito. Tá? Indo para o slide 27, eu acho que a gente tem crescido o nosso marketplace muito acima da média dos crescimentos de marketplace do mercado. Então, o e-commerce como um todo está crescendo muito acima do mercado, mas particularmente o nosso 3P está brilhando, né? Então, a gente vê que teve um crescimento aí no primeiro TRI de 185%, o número de SKUs de 170%, ajudando tem no Magalu, sellers esse crescimento de 430%. Então, sem gol de mão, todo seller emitindo nota, sem abrir mão, né, do nosso cuidado em relação à idoneidade, né, dessas empresas, né, e ao fato delas aqui terem que trabalhar formalmente, né, e procurando manter nível de serviço, né. Houve uma queda do nível de serviço agora em abril e março, principalmente porque ainda existe uma dependência de transportadoras terceiras e algumas delas, infelizmente, tiveram problema com essa capacidade adicional, não por incompetência, mas porque teve muita gente nova, muito aumento de volume, que às vezes não estava planejado, né? Mas a gente quer, inclusive, voltar a melhorar significativamente os níveis de serviço do marketplace. Mas do ponto de vista de crescimento, né, o crescimento do nosso marketplace, ele obviamente, muito destacado, muito acima do que vem sendo publicado aí no mercado, tá? E a nossa estratégia. Plataforma digital. É uma empresa digital para uma plataforma digital, um ecossistema, sistema operacional do varejo brasileiro. Então, esse é o foco da companhia. A gente já digitalizou o Magalu, agora a gente quer digitalizar o varejo e a gente vai fazer isso através da nossa plataforma, do Magalu Nosso Serviço, do Marketplace. Bom, crescimento eu já falei, eu não vou ficar falando mais de crescimento, né? Crescemos o e-commerce 138% em abril, 230% em maio, né? E o crescimento de slide 28, o crescimento de 73% do primeiro TRI, ele vem em cima de um crescimento de 50% do primeiro TRI de 2019, em cima do crescimento de 65% do primeiro TRI de 2018. Então, não é que a gente tinha uma base fraca, a nossa base é alta, a gente multiplicou por 6 o nosso e-commerce nos últimos 6 anos. Se vocês pegarem o faturamento publicado de todos os grandes players do mercado e somar o GMV deles, pega o share de cada um em relação a essa somatória, vocês vão ver quem está ou não ganhando share, tá? No e-commerce. Então, só o Magalu tem ganhado share nos últimos anos no e-commerce brasileiro, se você considerar os top 4, né? Então, acho que é uma conta muito fácil de fazer. Soma o GMV publicado, né? Evita as republicações, e aí você vê, em relação a essa questão, quem está ou não está ganhando share. É muito simples de fazer essa conta. Pega o primeiro TRI, soma o GMV do e-commerce de todo mundo, pega o primeiro TRI do ano passado, faz a mesma coisa, de 2 anos atrás, de 3 anos atrás, e aí dá para ver bem quem está crescendo acima da média, quem está ganhando share, né? Fica uma informação mais clara, mais objetiva e sem
narrativas que não são concretas e reais. Vou finalizar aqui com as doações na página 30. De fato, a empresa, a família Garcia e Trajano fizeram um trabalho de apoio à sociedade, compra de respiradores, colchões, monitores cardíacos para o Hospital Emílio Ribas, Santa Cara de Franca, doação para a ONG Amigo dos Bens. Agora a gente está trabalhando com tablets com 0 lucro, 0 juro para os alunos do sistema de educação público do Estado de São Paulo, né? Um parceiro que a gente está fazendo com a ONG do Jair Ribeiro, que é o idealizador dessa ação, e a gente está abraçando a causa, fazendo doações para professores também, né? Ainda os professores estão em processo de ser feito. A gente lançou esse plano para os alunos, porque a gente queria que os alunos, né, da rede pública tivessem as mesmas condições dos alunos da rede privada. A gente ajudou mais de 38 instituições em 10 estados, né? E provavelmente vamos ampliar aí, a família vai ampliar o volume de doação olhando para frente. Então, acho que a solidariedade veio com a crise, ela não vai voltar, né? A gente está muito feliz de poder contribuir de alguma maneira e queremos intensificar, né, essas contribuições. Para finalizar a minha parte, para passar para o Beto, desculpa de novo, pessoal, se a gente atrasou um pouco, mas é muito tempo para falar, muita coisa nova, 50 semanas em 5, mas a gente tem sido reconhecida como uma das marcas acho que mais valorizadas pelos clientes, mais reconhecidas pelo cliente, lidando bem com a crise. Vários estudos diferentes publicados, a gente ou é a primeira ou está entre as top 3, né? Não buscamos isso, né? Mas de fato estamos muito felizes com esse reconhecimento. A gente acha que o que as empresas estão fazendo agora vai ficar gravado na memória afetiva das pessoas, e com certeza elas vão estar e estão cada vez mais conscientes socialmente e vão estar fazendo compras com base nessa memória afetiva e valorizando aquelas empresas que estão fazendo as coisas certas, ou primeiro procurando fazer. A gente não só vai acertar, com certeza vamos ter vários erros, temos vários desafios que o Beto vai passar aí para vocês, mas a gente está tentando fazer a coisa certa. Obrigado, desculpa, Beto, te passar depois de tanto tempo. Alô? Está escutando, Fred? Tô. Só clicar no... Roberto, pode clicar no vídeo on, por gentileza, daí o pessoal consegue te ver, por favor. Pronto. Perfeito. Tá com eco? Tá indo bem, né? Tudo certo, pode Tá indo bem. Bom dia a todos. Obrigado também por participarem da nossa primeira videoconferência, né? Vou tentar passar mais rápido para ganhar um pouco de tempo. Começando no slide de destaques, é a página 29. Então, a gente já falou bastante de vendas, crescemos no total, né, vendas totais 34%, chegando a 7,7 bilhões. A gente, com o fechamento temporário das lojas, né, estima que a gente perdeu aproximadamente 500 milhões de faturamento. Com esse faturamento, o nosso same-store sales foi menos 4,5%, com esse faturamento, provavelmente, né, seria em torno de 8%, né, estava nesse ritmo, e a gente perdeu aí 10, 15 dias de vendas com lojas fechadas, e 8% em cima de 8% o ano passado também, né? Então, crescimento alto também nas lojas físicas. O marketplace, o e-commerce, o marketplace, super destaque. Falando um pouco do EBITDA, a gente já tinha falado, a gente continua investindo em nível de serviço, logística, atendimento, aquisição de novos clientes, em busca de um crescimento muito maior, como a gente falou na última carta anual também. E no EBITDA a gente tem um pouco desse efeito de aumento de despesas em função de todo esse aumento de nível de serviço, da incorporação da Netshoes, que a gente ainda não integrou, né, e vai fazer isso ao longo do tempo, e também, principalmente, esse trimestre do fechamento temporário das lojas físicas, né? A nossa dinâmica de resultados nas lojas físicas de uma forma que as lojas físicas têm uma margem bruta muito alta, muito acima
da nossa média, né? E no e-commerce a média é bem menor. E as lojas físicas a margem bruta alta e tem despesas fixas altas também, né? E quando você fecha as lojas no meio do mês, no final do mês, não há muito o que fazer. A maior parte das despesas já estavam contratadas, né? Já estavam instauradas. Então, se você fizer essa estimativa de vendas perdidas, margem bruta e algumas despesas variáveis que talvez que seriam evitadas, a gente tem uma margem de contribuição muito alta nas lojas físicas. A gente estima que o EBITDA seria maior em mais de 100 milhões de reais. Então, sem isso, o EBITDA ajustado foi de 274 milhões, nossa margem caiu de 8,9 para 5,2, provavelmente seria 1,5 a 2 pontos percentuais melhor sem o fechamento temporário das lojas. Depois a gente diluiu despesas financeiras, tivemos um lucro líquido de 31 milhões e ajustado um prejuízo de 8 milhões. Acho que aqui, em termos de estrutura de capital, só reforçar também, a gente tem uma posição de caixa líquida de quase 4 bilhões de reais, com certeza uma das melhores estruturas de capital do mercado hoje, e quando a gente soma o caixa total e os recebíveis e a emissão recente, a gente tem uma posição de 5,4 bilhões de reais. Então, temos aí uma liquidez muito alta, estamos com uma estrutura de capital bastante sólida. Depois, passar rapidamente pelos próximos slides. No slide seguinte, a gente mostra o crescimento muito rápido do número de usuários ativos, né? Chegamos a 21 milhões, já falamos. O número crescendo muito também na base ativa de clientes, chegamos a 26 milhões de clientes ativos, crescendo 43% em relação ao ano passado. O número de clientes do e-commerce quase dobrando em relação ao ano passado. Então, vários números aí muito positivos. Em termos de lojas físicas, abrimos quase 200 lojas físicas nos últimos 12 meses. Então, o crescimento também muito acelerado e investimos mais de 100 milhões de reais nos 3 meses aí do ano, crescendo também 31% em relação ao ano passado. Depois, a gente mostra a evolução das vendas e trimestrais, e aí vocês podem ver que esse trimestre, mesmo com isso tudo, a gente vendeu 2 bilhões a mais do que o mesmo trimestre do ano passado, né? Se não fosse o fechamento das lojas, seriam 2 bilhões e meio a mais de vendas em relação ao ano passado. Então, um crescimento muito alto. O e-commerce também é um crescimento muito alto, a gente já destacou bastante. 73% para um mercado que, segundo o EBIT, cresceu 23%, 24%, a gente cresceu 3 vezes no mercado. Depois a gente mostra a evolução do lucro bruto. Então, nossa margem bruta diminuiu 0,9 ponto percentual, basicamente em função do aumento da participação do e-commerce, né? De novo, trabalhamos no online com a margem menor, e o fechamento das lojas físicas prejudicou um pouco esse número, né? Se as lojas físicas tivessem vendido aí mais 500 milhões, a margem bruta teria sido maior. O mesmo raciocínio se aplica às despesas, as despesas seriam menores, né? Não foi possível diluir despesas nesse trimestre. E na linha de equivalência patrimonial, a gente vinha numa crescente, mas esse trimestre a gente teve basicamente 5 milhões de lucro da Luizacred, que deu aí 2 milhões de equivalência, menos o resultado negativo aqui da Luizaseg. A gente fala mais sobre Luizacred ali na frente. No próximo slide, a gente mostra a evolução trimestral do EBITDA e todos os fatores que a gente já comentou, que influenciaram bastante o EBITDA. Depois, falando um pouco de resultado financeiro, a gente diluiu bastante despesas financeiras, né, meio ponto percentual. Se tirar a parte de IFRS 16, né, esses juros de arrendamento mercantil, a queda é de 1,8 ponto percentual para 1 ponto percentual, então é uma despesa financeira aí bastante baixa.
refletindo na estrutura de capital da empresa, e a queda do CDI também, ela é basicamente só antecipação de recebíveis, né? Antecipação de recebíveis menos as receitas financeiras, vamos dizer assim. Depois, falando um pouco de capital de giro, explicar aqui um pouco, a gente teve uma variação, né? Ele passou de menos 1,8 para 500 milhões, então teve uma variação de 2.300 bi, que foi totalmente associada à redução do saldo de fornecedores e aumento dos estoques, né? Então, o que a gente fez, né? Note que no último trimestre, como o capital de giro, como a gente vendeu muito no último trimestre, ele sempre cai bastante, né? E chegou aí a menos 1,8 bi, e aí tem um pagamento de fornecedores, principalmente, que acontece no trimestre seguinte. A gente diminuiu o saldo de fornecedores em 1,8 bilhão esse trimestre, né? Então, a gente diminuiu o caixa em função disso, mas a partir de agora, o saldo de contas a pagar é muito menor. Estamos só com 4 bilhões de contas a pagar a fornecedores e 4 bilhões de estoque. Então, nesse trimestre, a gente terminou com uma relação equilibrada, enquanto que, normalmente, o saldo de fornecedores é 500 milhões, 1 bilhão, maior do que o saldo de estoques, né? Nesse sentido, essa posição de 500 milhões de capital de giro, normalmente seria menos 500 milhões de capital de giro, como foi em março do ano passado, né? Então, essa variação de 1 bi está basicamente associada ao aumento dos estoques que a gente fez, né, estrategicamente. Desde o começo do ano, a gente começou a sentir um risco de abastecimento e decidimos aumentar o nível de estoque em cerca de 500 milhões. E depois, nos últimos dias de março, também deixamos de vender cerca de 500 milhões. Então, isso tudo contribuiu aí para um aumento no nível dos estoques, né, proporcional, da ordem de quase 1 bilhão. O nosso giro, né, passou da casa de 70 dias para a casa de 90 dias, que não é o nosso normal. O nosso normal é girar os estoques na casa de 70 dias. Então, daqui, isso já começou a acontecer. Tem uma outra vantagem, que todo o nosso estoque ele é multicanal. Então, com o crescimento do e-commerce, ele já está vendendo muitos produtos, né, dos CDs. O nosso giro já está melhorando bastante. E o saldo de fornecedores, né, bastante baixo, porque a gente pagou muitos fornecedores no primeiro trimestre. Então, a gente já está gerando bastante caixa, inclusive pela própria variação do capital de giro, né, que já está contribuindo esse trimestre e vai contribuir bastante nos próximos trimestres também, até provavelmente terminar o final do ano numa posição parecida com a do ano passado. Quer dizer, capital de giro é sazonal, tá? E a gente fez esses investimentos estrategicamente, nos aproveitamos de uma situação, né? Conseguimos reforçar os estoques com até um custo baixo, um custo de dólar baixo, e a gente fez um uso do capital, né? Como a gente tem um capital muito bom, estamos muito líquidos, o CDI está muito baixo, por que não fazer esse tipo de investimento? E com certeza ele está ajudando nas vendas que a gente está fazendo esse trimestre já. E depois a variação do caixa líquido ajustado, ela é muito proporcional à variação do capital de giro, que eu já expliquei, né? Depois, no próximo slide, a gente só mostra a evolução do caixa, né? Como que a gente saiu de 1.800 bi para 5.400 bi, sem considerar a melhoria do capital de giro, né? Então, de novo, estamos muito líquidos, e a evolução trimestral do lucro líquido. E agora, queria falar um pouquinho de Luizacred também. A gente, até março, né, principalmente, estava num ritmo de crescimento muito acelerado. Saímos de 4,4 milhões de cartões para 5,3 milhões de cartões, né, crescendo 20%, mais de 20% a base de cartões, 22% o faturamento, né, chegando a 7 bi, faturamento dos gastos, né, do cartão Luiza. Cresceu 8% dentro do Magalu, principalmente associado ao crescimento das lojas físicas, onde a participação é maior, e 28% fora, que é um sinal de bastante ativação, né? E a carteira cresceu 30%, chegando aí a 11.600 bi. Com as lojas fechadas, o ritmo de venda de novos cartões diminui, né? Então a gente está vendendo menos cartões, então a concessão de crédito diminui, e também a gente tem agora uma taxa de aprovação mais conservadora,
e os clientes estão gastando um pouco menos fora também, em função de toda a pandemia, né? Então, esse cenário é um cenário de, daqui para frente, a gente vai ter provavelmente um meio do ano mais difícil para a Luizacred, assim como vai ser mais difícil para as lojas físicas, e em parte em função dessa desaceleração no crescimento, né, nessa desaceleração nas receitas. Quando a gente vai para o outro slide que fala, que é o último slide, sobre carteira, o que a gente mostra é o quê? Primeiro, olhando ali a inadimplência de curto prazo, ela estava num nível de 3,3% da carteira, um nível bastante baixo, melhor até do que o ano passado, que estava em 3,5%. Então, ao longo do ano passado todo, né, a política de crédito do Itaú é muito conservadora e foi sendo, inclusive, aprimorada. Então, a gente estava numa tendência de melhora de inadimplência, né? E aí aqui um parênteses que reforça a parceria, né, a importância do Itaú, que é responsável pelo crédito, né, pelos modelos de crédito e de cobrança, e também pelo custo de capital da Luizacred, que é bastante baixo, e pela garantia do funding da Luizacred, né? E voltando aqui à inadimplência de longo prazo, ela deve ser vista mais em relação aos trimestres anteriores, recentes, do que em relação ao ano passado, né? Porque ela se move mais lentamente. Ela estava estável em relação a dezembro, em 8,2%, então ela estava bastante controlada. Lembra que ela cresceu no meio do ano passado, a gente explicou bastante, porque o percentual de clientes novos estava aumentando muito, né? E depois a base começou a se maturar e essa inadimplência começou a ceder. Então, em março, com o fechamento das lojas, o impacto nos índices de inadimplência da Luizacred ainda foram muito poucos, né? Principalmente porque fechamos as lojas nos últimos 10, 15 dias de março, né? Então, a maior parte do impacto vai, na Luizacred, em qualquer operação de financiamento ao consumo, cartão de crédito e tudo mais, o impacto da crise vai começar a aparecer mais nos indicadores agora do segundo trimestre. A boa notícia aqui é que a gente tem um nível de provisões alto, mas a gente vai ter que acompanhar o desenrolar da crise e a performance dos pagamentos, né? Se a gente olhar esse trimestre, já houve um aumento de provisões, né? Voltando de novo, no começo do ano passado, havia um descolamento, a Luizacred estava dando, por exemplo, lá no primeiro trimestre, segundo trimestre do ano passado, 36 milhões, 35 milhões de lucro em BR-GAAP, mas a Luizacred já estava provisionando bem mais em IFRS, tendo prejuízos até. Depois, no meio do ano, a situação foi tendendo ao equilíbrio, e no final do ano passado, a Luizacred já estava até dando mais lucro em IFRS do que em BR-GAAP. 35 milhões de lucro em IFRS, 30 em BR-GAAP. Essa deveria ser a tendência, ou pelo menos de um equilíbrio esse ano, e uma tendência positiva. E aí o que aconteceu é que em março o nível de provisões foi bem acima do que vinha sendo, né? E em função da crise, e aí houve de novo uma redução do lucro em IFRS, um descolamento desses lucros e um reforço de provisões da casa de 30, na ordem de 30 milhões de reais. E se a crise continuar, nessa inadimplência continuar aumentando, deve haver de novo um descolamento, mais provisões em IFRS, porque em BR-GAAP você vê isso um pouco depois só. Desde que a crise começou, né, vários clientes, a gente tem dos 5 milhões de clientes, entre 2 milhões e 2 milhões e meio pagavam todos os meses nas lojas, eles tiveram bastante dificuldade de realizar esses pagamentos. A gente se comunicou com eles de todas as formas possíveis, incentivando o pagamento digital para que eles não tivessem que sair de casa, criamos ofertas especiais, reforçamos todo o atendimento, inclusive com os funcionários das lojas estavam sendo reabertas, os funcionários também fizeram home office e fizemos uma série de iniciativas para acolher melhor esses clientes e evitar o aumento da inadimplência também, e evitar que eles
se perca seu bom nível de crédito, né? Em abril, a cobrança como um todo foi mais difícil, porque quase todas as lojas estavam fechadas o tempo todo. A gente reabriu as lojas a partir do dia 20 e poucos de abril, e foi reabrindo até mais lojas só para recebimento. Hoje a gente tem praticamente 60% das lojas abertas para recebimento, incluindo as 40% que estão abertas para vendas. Hoje a gente tem mais lojas para fazer recebimento. Então, a performance de recebimento de maio está, inclusive, melhor do que a de abril. Não está no nível, né, pré-crise, porque, de fato, acho que não está para ninguém. Todas as financeiras e bancos vão ter algum aumento de inadimplência, dependendo do tamanho da crise. Mas, no nosso caso, acho que a boa notícia é que estamos bem provisionados. Vamos provavelmente ter algum reforço de provisões ao longo desse trimestre, mas também é passageiro. A Luizacred está super bem posicionada, tem uma base de clientes muito fiel, tem uma série de iniciativas super estratégicas, super interessantes, e provavelmente ao longo do segundo semestre até o final do ano, a situação da Luizacred deve também voltar ao normal, assim como deve voltar ao normal para as lojas físicas, né? Então, acho que essas eram as principais mensagens de resultados e também da Luizacred. Agora, acho que a gente pode abrir para as perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. As perguntas também serão recebidas via chat do webcast. A nossa primeira pergunta vem de Robert Ford, Bank of America. Pode prosseguir. Senhor Robert Ford, Bank of America, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado por pegar minhas perguntas. Podem falar um pouco sobre como essa pandemia mudou sua visão do seu próprio modelo de negócios e como vocês estão pensando na infraestrutura de distribuição e o desenvolvimento de sua rede de lojas a médio e longo prazo. E também o tráfego para o site parece ser amplamente orgânico no momento. Como isso afeta a maneira como vocês pensam sobre marketing e o equilíbrio com outros investimentos? E por acabar, o crescimento na época foi muito impressionante. Podem falar um pouco sobre as variáveis por trás disso e talvez como isso enquadra a maneira como você olha outras verticais importantes? Obrigado. Bom, Bob, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que, como eu falei no começo, né, acho que o principal, se você olhar a nossa estratégia do ponto de vista de, digitalizamos Magalu, agora queremos digitalizar o varejo brasileiro, acho que, e os pilares estratégicos, né, desse processo de digitalização, eles não só não se alteraram, como eu acho que é mais uma radicalização, né, e uma aceleração da implementação dessa estratégia. Então, a gente acelerou muita coisa. Quando eu falei 50 semanas em 5, né, foi uma rotina, o ritmo de trabalho. Preciso reconhecer muito o trabalho de todos os diretores executivos, né, e todos os diretores, toda a equipe está trabalhando muito consistentemente. Os directs têm sido grandes pares aí. Queria ressaltar o trabalho de todo mundo, né. Acho que é mais de uma radicalização desse processo de aceleração. Eu não vejo nenhuma mudança, né? A gente quer ser uma plataforma, a gente quer ser o sistema operacional do varejo brasileiro, uma plataforma digital com presença física, mas não só o meu ponto físico, mas também o ponto físico do meu terceiro, né? De outra pessoa, do meu parceiro, né? Que é o parceiro Magalu. Então, eu estou usando o ponto físico dele também na plataforma do sistema operacional. Então, eu não vejo uma mudança significativa
de visão, mais uma questão de aceleração da estratégia, de fazer mais rápido, né? De acelerar mais, de ser mais bold, de fazer investimentos aí para que as coisas aconteçam e ganhar escala mais rápido. Então, acho que a gente decidiu de acelerar, né, a partir de maio. A gente estava seguro para fazer isso e a gente quer continuar usando aí o nosso caixa para estar fazendo acelerações, obviamente movimentos sustentáveis e consolidados. Eu acho que o importante aqui é que, para o longo prazo, a nossa visão ela é uma visão muito de plataforma. Então, acho que vai ter um deslocamento muito importante. Esse novo ciclo da companhia é um novo ciclo que a gente quer crescer com ajuda e ajudando outros CNPJs. E o ciclo anterior que a companhia teve foi um ciclo que a gente cresceu sozinho. Foi um CNPJ crescendo. Então, quando eu falo de marketplace, é muito mais que marketplace, é uma plataforma, né? É você ajudar outras empresas a digitalizarem seus negócios também, gerar muito volume para elas e conseguir fazer isso no nível de serviço alto, com economics win-win, né? Então, acho que é a questão do marketplace que a gente tem visto aí nos nossos resultados, e eu acho que é uma tendência forte aí para frente. Inclusive, a própria loja tendo um papel mais estratégico para o 3P, não só para um P. Hoje ela está tendo um papel estratégico muito importante para um P. Eu diria que, de mudança, ela também vai ser um ponto importante de apoio para pequenos sellers, tanto para retirada de loja, quanto para que o seller possa se despachar. Eu acho que isso é um incremento. Fora isso, eu acho que a visão estava absolutamente em linha. A pandemia está gerando mundos, países mais digitais. A gente estava caminhando nesse nosso barco, estava preparado para essa nova realidade, para esse evento. Era só dar uma acertadinha de vela, fazer isso rápido, mas eu acho que não tem grandes mudanças. Em relação a marketing, a gente está investindo em marketing, está tendo muito mais acessos orgânicos do que no passado, porque as pessoas estão precisando comprar online, então elas têm essa necessidade, elas não querem sair para a rua para comprar, né, boa parte dos produtos que elas querem comprar. Então, tem muito mais pessoas propensas, sem nenhum tipo de estímulo, a entrar, mas isso não significa, a gente está acelerando o marketing do digital, né? Então, o time do Edu, o Edu tem feito um trabalho fantástico, o time dele todo, né, de marketing, né, Bernardo, Monta, toda a equipe lá, Julinho, o time todo do Eduardo Galanternick tem feito um trabalho fantástico, eles são muito técnicos, né? O nosso investimento em marketing, Bob, ele sempre foi muito preciso, né? Eu posso gerar uma audiência enorme, eu posso gerar muito install no mês com investimentos desproporcionais. É um time muito técnico, muito orientado a fazer investimentos que tragam retornos a longo prazo e não só para ficar bonito na foto, né? Eu vejo muito, eu sempre vi na minha vida inteira de marketing digital, muita gente que não era tão técnico. O Edu até é técnico demais. Às vezes, não, pode gastar um pouquinho aí, mas Edu, ele não deixa, porque ele é um cara muito disciplinado, o time dele também, tem que dar ROI, tem que ser sustentável, então eu acho que ele está absolutamente correto, eu acho que a tendência é essa. Mas, se você vê o tanto que no offline, a gente está falando do online, é muito mais do que tem no Magalu, é uma campanha que está no online, mas também está no offline, está na Globo, está nas outras emissoras todas, a gente fechou o pacote com todos. A gente está usando o nosso caixa para... Acho que esse é o momento para a companhia. Como a guerra do Golfo foi para a CNN, eu acho que um pouquinho do ponto de vista de oportunidade, a gente está usando aqui esse momento para mostrar, né, o quão a gente é útil para os consumidores. É claro que eu não estou comemorando, né? O país está nessa situação, estou muito triste, chateado, mas obviamente a gente sabe que pode ajudar, tanto diretamente com o nosso MP, mas sobretudo olhando para frente, cada vez mais plataforma, cada vez mais marketplace, e essa virada é uma virada que a gente vai fazer com muita decisão, Bob. A gente vai muito forte para o Magalu as a Service, para as plataformas, né? Essa é a nossa visão, que é crescer ajudando e com a ajuda dos outros. Próxima pergunta? Nossa próxima pergunta vem de Luiz Felipe Guanais, BTG Pactual. Pode prosseguir. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Beto. A minha pergunta, Fred, você comentou um pouquinho, né, sobre o aumento do número de clientes ativos.
Se você pudesse comentar também sobre o aumento da frequência, tá, no site, principalmente em abril e maio, e como é que você está vendo a evolução do custo de aquisição de clientes, né? Eu imagino que, até pelo fato das lojas, grande parte estarem fechadas, né, a gente deve estar vendo uma conversão maior ali dentro do site, o que acaba batendo no CAC, né? Então, se você pudesse comentar um pouco sobre isso, obrigado. Tá, Luiz, muito obrigado pela pergunta. Vou aproveitar a sua pergunta para também responder uma pergunta que ficou do Bob sobre época, e vou aproveitar mais ainda para chamar o Edu aqui para me ajudar na resposta. Edu, você consegue abrir o microfone aí e falar com o Luiz? Opa, Luiz, Bob, tudo bem? Obrigado aí pelas perguntas. Acho que respondendo voltando sobre a pergunta da época, Bob, acho que é o seguinte, a época ela já vem num ritmo de crescimento muito forte, cerca de 60%, 50%, 60% há alguns anos, tá? Isso foi muito drivado por uma obsessão que a gente tem de ter o maior sortimento da categoria do mercado. A gente, por ser uma hoje das grandes marcas independentes, né, a gente não está ligado a nenhum grupo produtor hoje, a gente tem essa possibilidade de realmente trabalhar com um sortimento mais amplo do mercado. Juntando isso a todo um trabalho que foi feito lá, muito forte de posicionamento orgânico, até porque a gente vem fazendo esse crescimento sem queimar caixa lá, sem ser um cash burn, a gente sempre tem que depender muito de um trabalho de gerar tráfego orgânico. Então, quando vem para um momento como esse, onde tem uma demanda muito maior, né, por canais online, quando o cliente vai procurar de alguma forma no orgânico, a cauda longa, ele termina encontrando. O crescimento ele vem de um crescimento de conversão, o ticket em cima menos estável. Em relação à sua pergunta, Luiz, em relação à base de clientes e frequência e CAC, o que a gente vem vendo é um aumento em todas as dimensões, tá? A gente vem com uma taxa de clientes novos, na verdade, um volume absoluto de clientes novos, que a gente nunca tinha visto nesses últimos 2 meses, muito maior do que a gente vinha fazendo. Mas a frequência também vem aumentando, tá? Então, você tem um efeito multiplicador nesse sentido. Se você tira, então, clientes novos, então essa frequência tem um aumento ainda mais significativo, acho que muito em função de todo o trabalho de novas categorias que a gente vem fazendo. Em relação a CAC, acho que o Fred, na pergunta anterior, é natural que com uma demanda, um aumento de participação da venda orgânica, a gente tem um CAC de alguma forma reduzido, o que nos permite também reinvestir nas campanhas que a gente faz. Parceiro Magalu, a gente teve um investimento forte para falar daquilo que a gente está batendo na nossa estratégia, né? Tanto a parte de mercado, tem no Magalu e o Parceiro Magalu. São esses pontos. Não, excelente, Edu, muito obrigado. Se eu puder fazer só mais uma pergunta, até o Fred tinha comentado, né, sobre o FDIC, acho que o Beto acabou ficando sem tempo, né, para comentar sobre o FDIC ali no finalzinho do call. Se você pudesse comentar, Beto, como é que a gente poderia pensar a estruturação desse FDIC, né, e a evolução do crédito para o seller, né, dentro da plataforma do Magalu Pagamentos. Obrigado. Boa tarde, Luiz. Obrigado também pela pergunta. Na verdade, assim, o foco do Magalu Pagamentos era, primeiro, fazer o split, né, das transações e a antecipação de recebíveis, né? Isso já está acontecendo desde o começo do ano, e aceleramos muito aí o rollout, terminamos o rollout em março, e a partir de abril o negócio está decolando, seguindo o nosso marketplace, né? E o caminho natural é começar a agregar produtos e serviços financeiros para os nossos sellers, né? A gente sabe que a maior parte deles são pequenas empresas que precisam de capital de giro, precisam de um apoio financeiro e muitas vezes tem dificuldade de conseguir, né? Então, a gente tendo todo o relacionamento, todos os dados internos, né? Toda a experiência do seller na plataforma e com os nossos clientes, acredita que a gente pode ajudar a criar um score que seja melhor para ele, para que ele possa captar dinheiro, né, de uma forma
que às vezes hoje ele não consegue. E o FDIC tem agora um edital do BNDES, que é uma ótima ideia, a gente achou muito interessante a iniciativa do BNDES de também investir no FDIC, então a gente está estudando essa possibilidade também, mas se for com o BNDES ou se for um FDIC próprio também, não tem diferença, a tendência é a mesma, é cada vez mais criar produtos e serviços financeiros para o seller e deixar ele dentro do nosso ecossistema. Então, por isso também que a gente entrou com o pedido no Banco Central para ser uma IP regulada. A partir do momento que você é uma IP regulada, você pode ter uma conexão direta no SPB, no SPI e oferecer outros serviços que hoje você não pode, né? Então, está só começando, né? A gente acabou de lançar, de fato, né, o Magalu Pagamentos, e Magalu Pagamentos está crescendo, e tem um monte de iniciativas relacionadas ao Magalu Pagamentos que vão ajudar os nossos sellers a vender mais. Basicamente, esse é o objetivo do Magalu Pagamentos. E só para complementar a resposta do Beto, eu acho que tem uma característica, assim, teve várias medidas do governo que funcionaram muito bem. Então, suplementação de renda, R$600 para os autônomos, enfim, pessoas com necessidade dessa suplementação. A MP, que eu falei, né, que era importante aí para evitar demissões, e muitas empresas estão utilizando a MP, vários dos meus colegas varejistas também. Tem uma que não aconteceu, que foi o crédito chegar na ponta. Então, de fato, aí boa parte das linhas disponibilizadas pelo governo para esses pequenos comércios, eles não chegaram, para as pequenas empresas, tá? Incluindo pequenos comércios, não chegaram. E a gente, como tem bastante informação do seller, sabe o que está vendendo, etc., a gente acha que a gente pode ajudar, né, através dessas linhas, principalmente agora suportadas pelo governo federal, fazer esse dinheiro chegar com as informações que a gente tem, com o relacionamento que a gente tem, e infelizmente essas medidas especificamente não aconteceram ainda. A gente pode, acho que, complementar, ajudar dentro do nosso ecossistema, fazer isso acontecer, com preservação, inclusive, do crédito, mas, enfim, fazendo chegar para quem precisa. Esses sellers estão precisando, eles estão crescendo, etc. e tal, e quanto mais dinheiro eles tiverem para fazer investimentos, melhorar suas operações, é interessante a gente estar começando a suportar isso. Excelente, Fred. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Próxima pergunta de Thiago Macruz, Itaú BBA. Oi, pessoal. Boa tarde. Acho que a minha pergunta com relação ao marketplace, né? De um lado, o aumento da exposição de vocês aos itens de maior recorrência e ticket mais baixo leva a crer que vocês estão tendo uma melhora no custo de aquisição de cliente, né? Acho que essa é uma vantagem clara dessa migração para esse tipo de produto. Por outro, talvez traga um desafio do custo logístico, dado que o ticket desses produtos é um pouco mais baixo. Fred, como é que você enxerga a evolução do economics do marketplace de vocês, tendo em vista essa migração para os itens de maior recorrência e menor ticket? Essa é a minha pergunta. Thiago, obrigado pela pergunta. Acho que essa tua pergunta é muito pertinente, não só para o marketplace, mas para um P também, né? Porque você está indo num P, parte do mercado, a gente está vendendo o nosso estoque. Então, ticket baixo, você pega... O segredo do e-commerce é a relação preço sobre volume cúbico, né? Quanto maior o preço, menor o volume cúbico, melhor é a cadeia logística para o e-commerce, de maneira que o diamante é o melhor produto para ser vendido pelo e-commerce, porque você tem aí um custo de frete sobre o preço do produto muito baixo, né? Porque o custo de frete é uma fração do volume cúbico. Então, esse é o segredo, né? Então, se você tem um preço baixo, e às vezes tem produtos de cubagem alta, você tem um problema sério no e-commerce. O grande segredo para isso é você ser hiperlocal. Então, a minha visão de cadeia logística, ela é muito mais próxima de uma visão de cadeia logística da China do que a visão de cadeia logística americana long haul, tá? Então, lá você vê a Amazon comprando avião, fazendo aqueles fulfillment centers gigantes, e uma coisa... Lá você tem uma malha de aviões e de voos, que você consegue fazer esses deslocamentos grandes, não tão eficientes, mas pelo menos mais eficientes no Brasil. O Brasil,
Se você fizer o produto viajar demais, você tem um problema sério de resultado, né? Porque aí o custo do frete vai ser muito alto. Então, a minha visão para implementar aqui, ela é muito baseada no que eu vi na China, né? Que é o short haul. É você ter o produto certo, no ponto certo, seja ele meu, seja ele do meu parceiro. Então, a minha aposta está muito mais de uma cadeia hiperlocal, privilegiando o estoque, e aí tem muita questão complexa de geolocalização, enfim, tem um pouco de long haul, você tem que chegar o produto lá, mas é aproveitar o estoque que está na cidade para vender para o consumidor daquela cidade, né, e fazer com que essa mercadoria viaje pouco. Então, é uma approach muito diferente do que eu tenho visto aí de alguns players aqui no Brasil, né? E essa é a minha aposta, mas tem muito chão pela frente. A gente pode ter uma hora só para falar sobre isso, mas eu quero vender o produto que está lá perto do consumidor. E assim, precisa de, obviamente, um monte de infraestrutura, de tecnologia. O time do Fatala está fazendo um trabalho fantástico em Geoloc, tem uma equipe lá sensacional no Labs trabalhando com isso. É complexo, tem uma complexidade para dar simplicidade na frente. E o parceiro Magalu, ele vai trazer estoque do mundo analógico, local, para a nossa plataforma também. E o Super App, a vantagem de ter o Super App não desk é que você sabe a localização da pessoa. Você consegue dar a exposição de produtos mais próximo da pessoa. Então, é tudo uma cadeia totalmente amarrada para disponibilizar o produto que está mais perto para ele. Eu acho que esse é o segredo de você conseguir operar com produto de ticket baixo, com um custo logístico interessante, é fazer ele viajar pouco. Desculpa oversimplificar, claro. Mas... Valeu, pessoal. Obrigado pela resposta. Obrigado. Próxima pergunta de Olivia Petronilho, Banco JP Morgan. Oi, boa tarde, Fred. Boa tarde, Beto. Obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho 3 perguntas, na verdade. A primeira é um pouco mais sobre o curto prazo. Quando a gente olha ainda para essa época com as lojas fechadas, né? Vocês comentaram bastante que existe um custo de operação dessas lojas. Eu queria entender se vocês têm alguma estimativa do que é o custo mensal de operar a empresa, né? Pensando ainda num cenário onde você não tem o total das vendas em loja acontecendo, né? A segunda pergunta é quanto à Netshoes e a Zattini, enfim, a plataforma inteira, o quanto que elas estão contribuindo tanto para o GMV total quanto para esse crescimento de GMV que a gente está vendo, né? E minha última pergunta, um pouco mais no longo prazo, é o que vocês enxergam, talvez, de possibilidade de M&A durante essa crise, se a estratégia continua a mesma, se vocês acreditam que vão surgir oportunidades novas aí. Obrigada. Obrigado, Olivia. São 3 perguntas assim de natureza bem diferentes. Eu vou tentar distribuir aqui. Eu vou passar a primeira para o Beto, um pouquinho, ele tem uma visão aí do que a gente pode, quando dizer disclosure, passar. Beto, você falar um pouquinho desse tri. Bom, Olivia, boa tarde, obrigado pela pergunta. É difícil responder sem dar muita informação, sem dar muito guidance, né? O que a gente pode falar é assim, que nossas lojas físicas, a maior parte das despesas são fixas, tá? Então, nas lojas físicas, a maior parte das despesas são fixas, pessoal e aluguel e outras despesas relacionadas à ocupação, e o percentual de marketing e frete é bem menor do que online. Online já é o oposto, né? Marketing e frete são muito maiores, e aí no online a grande maior parte das despesas são variáveis. Então, se você tentar estimar com fazer um breakdown do nosso SG&A em função das vendas, em função dessas indicações, talvez você consiga chegar no custo das lojas físicas, né? Então, dito isso, o e-commerce está crescendo, está evoluindo em todos os aspectos que a gente falou, e as lojas físicas estão nesse cenário, né? Ficaram fechadas a maior parte de abril, estão gradualmente sendo reabertas em maio, felizmente com a performance de vendas boa, mas a gente ainda tem bastante lojas fechadas, né? Então, o trimestre como um todo,
em termos de despesas fixas, acho que para todos os varejistas que têm lojas físicas, né, vai ser difícil, né, com lojas físicas fechadas, né? Então, acho que a gente não tem, acho que a gente tentou passar essa mensagem também. Não tem mágica. Não tem mágica. Você pode ter criatividade contábil, reversão de provisão, alguma coisa fiscal não recorrente, mas recorrente. Se você, como agente, toma decisões de não demitir agora, acho que não faz sentido, porque no próximo TRI provavelmente todas vão estar reabertas. Então, tomar uma decisão de mandar a gente embora para contratar depois, ou fechar a loja para depois alugar um novo ponto quando voltar, não faz sentido. Então, a gente tem caixa, tem capacidade, nós vamos segurar essas despesas agora, como acho que qualquer empresa capitalizada vai segurar, e vamos reportar de maneira transparente, então vai ter um impacto, sem dúvida, aí no nosso resultado, como a gente deixou muito claro no nosso relatório de administração e como já impactou no primeiro trimestre desse ano. A mais de contribuição de uma loja física, Olivia, é high teens. Então, dá para você fazer uma conta de chegada aí. A gente fez esforços de redução, a gente renegociou aluguel nesse trimestre, a gente utilizou MP para afastar equipes, mas MP a gente tem que contribuir com alguma coisa, né? Eu não consigo, igual você pega abril, reduziu 80% do faturamento de lojas físicas. A gente consegue reduzir 80% de despesas variadas mais fixas, né? Mesma coisa de maio. Então, não dá para renegociar, você vai pagar 0 de aluguel, vou ter que reduzir para 0 salários, ou 80% do salário, isso não é possível. Então, a gente optou por segurar um pouquinho, mesmo sendo um trimestre mais difícil, e ele vai ser mais difícil, deixar isso claro para os investidores para que eles possam tomar as decisões. Não esperem um quarter, vocês têm que esperar um quarter difícil do ponto de vista de bottom line. Top line a gente mostrou que está muito acima do que a gente esperava, mas eu quero deixar essa mensagem bem claro. Com relação a Netshoes, eu queria passar agora para o Márcio para falar um pouquinho. Acho que a gente tem que levar em contexto de que no mundo inteiro, mesmo no online, né, as categorias que o Márcio trabalha estão sofrendo exceção lá de produtos, né, os produtos, né, de home fitness, vamos dizer assim, né. Então, acho que as categorias como um todo, elas não estão crescendo na mesma proporção do site, à exceção do 3P da Netshoes, que está indo muito bem, mas o 1P ele está crescendo muito bem, eu acho que muito acima da média do mercado, ele deve estar ganhando muito share do online, eu não tenho o número do mercado ainda especificamente, o trabalho deles está acima dos planos que a gente tinha, e está sendo muito equilibrado em todo sentido, margem, etc. e tal, ele vai poder detalhar melhor. Eu estou muito confortável e satisfeito com o trabalho do time da Nets, mas eu queria te passar a bola, Marcos, para você poder responder diretamente. Desculpa se eu respondi demais. Boa, Fred. Valeu, bom dia aí, pessoal. Bom, Olivia, a gente, desde a chegada aqui, a gente vem trabalhando muito forte, primeiro para integração, né? E dando um highlight aqui na integração, as áreas de back-office, principalmente retaguarda, estão indo super bem. Agora, em junho, nós temos um ponto importante, que é praticamente a unificação dos CDs. Então, com isso, a Nets vai ganhar aí praticamente a capacidade logística de todos os CDs do grupo, os C7. Então, isso vai fazer muita diferença em termos de logística, como o Fred bem colocou para nós aqui. E também a retaguarda migrando gradativamente, se juntando aí ao time do Magalu. Então, as despesas vêm num plano muito forte para que a gente, a partir agora, já do terceiro quarto em diante, sinta essa diferença aí no bottom line, né? E falando de GMV, nós temos aqui o trabalho de tanto Nets, Zattini crescerem, como também colocar nossos produtos, nossa expertise dentro do Magalu.com. Então, nesse sentido, o Beto colocou aí, a gente vinha crescendo aí acima do mercado, e no primeiro momento da pandemia nós tivemos uma queda, mas a gente já recuperou essa queda e reacelerou. A gente vem sentindo também que a Nets, por ser uma das marcas mais queridas aí do país,
ganhou esse tráfego também. Então, com isso, a gente está bem contente com a reaceleração e, ao mesmo tempo, com a margem que vem crescendo em virtude das negociações bem feitas, as parcerias que nós temos com as grandes marcas, e Net sendo a maior, com o maior share, precisava, nesse momento, também colocar tudo em prática, né? Por outro lado, outro canal importante é a reversa, então os nossos produtos já estão praticamente replicados dentro do Magalu.com, quase todas as marcas já, na Zattini e na Net, e muitas marcas também chegando na Zattini e na Net nesse momento, onde as lojas físicas estão fechadas. Então, aí a gente colocou na apresentação marcas importantes, e agora também temos a novidade do Magalu.com vendendo dentro de Net. Então, são quase 6 mil produtos aí reforçando, tudo parte aí da integração. Então, com isso que a gente vê é uma reaceleração do GMV e, ao mesmo tempo, um crescimento de margem de top e de bottom também, tá? Obrigado, Márcio. E sobre M&A, obviamente, a gente não pode dar muitas pistas aí, né? Sobre o que a gente quer fazer. A gente, de novo, procurou preservar o caixa para poder estar preparado para as oportunidades que vão surgir do mercado, né? Aquelas empresas de perfil digital que a gente gosta de comprar não foram desvalorizadas, pelo contrário, o valor delas aumentou. Então, aí continua sendo, né, não tem uma oportunidade aí, um mega deal, mas talvez tem outros ativos que possam contribuir para uma questão do Tendo Magalu, etc., que não são empresas ainda tão digitalizadas, que poderiam contribuir no futuro. Então, não posso dar muitas pistas, mas estamos prontos aí para fazer aquisições inteligentes e accretive, como foi o caso da Netflix. Não, legal, ficou muito claro. Obrigada. Obrigada pelas respostas. A próxima pergunta vem de Richard Cathcart, Bradesco. Pode prosseguir. Boa tarde a todo mundo. Duas perguntas do meu lado. Primeiro, sobre a logística de 3D. Vocês conseguiram chegar em 20% de cross-docking num período bem rápido. Então, só queria entender qual que é o roadmap disso ao longo do resto do ano. Eu acho que, Fred, você falou que, dado que o P está crescendo muito, isso vai limitar, mas se você puder dar um pouco mais de como você está esperando que isso vai evoluir ao longo do resto do ano. E a segunda pergunta é sobre a categoria de mercado, que você falou, acho que é maior categoria em itens vendidos. Queria só entender um pouco sobre o comportamento do consumidor nessa categoria. O consumidor está tentando montar uma cesta, estão comprando produtos individuais, e a respeito de ter esses produtos nas lojas para fazer ship from store, isso é algo que vocês fizeram temporariamente por conta do Covid ou é algo que vai continuar para o futuro mesmo quando as lojas abrem de novo? Obrigado. Richard, boa tarde, muito obrigado pelas suas perguntas, né? São muito relevantes aqui. Como eu te falei, né? Como eu coloquei na apresentação, eu queria, mais que eu concorde com você que de 0 a 20 foi um trabalho grande aí das equipes, eu queria estar em outro patamar. Eu acho super importante, né? Compartilhar a Maria Luísa com os nossos sellers e de fato, o 20% é um número que não me satisfaz, ou me satisfaz a nossa equipe aqui. Mas ele foi o possível porque a venda explodiu, né? Então, a gente cresceu demais e todo esse trabalho de build capacity aqui para a Malha Luiza, especialmente para a Logbi, está sendo consumido pelo 1P do e-commerce, pelo um pedaço lá da venda do Edu. E, enfim, nós temos que priorizar isso, está lá agora, é mais simples de estar executando, etc. Eu não sei como vai ser para frente, né, em termos de dinâmica de crescimento, né, não sei até que ponto esses índices de 200% vão ficar, né, quando reabrir o comércio todo, se vai voltar um pouquinho do consumo do comércio, é difícil prever, né, mas se continuar acelerado assim, eu acho difícil a gente conseguir a ampliação desse 20% muito significativamente no curto prazo.
tá? Então, eu estou sendo pragmático, honesto aqui na resposta. Se continuar esse ritmo de crescimento, eu acho difícil eu conseguir aumentar muito de 20%. Assim. Vamos melhorar, é meta, mas a gente vai precisar atender a capacidade do 1P que está crescendo também, que é importante para a companhia, gera caixa e é fundamental. Então, acho que são questões aí que a gente vai estar avaliando, talvez encontrar soluções que eu não tenho hoje aqui prontas para responder. Diferente de alguns outros players que são só marketplace, a gente tem 1P, então a gente tem que entender. Para o consumidor, Richard, ele está comprando um produto e ele quer que chegue rápido, então não interessa se é 1P ou 3P, para ele é irrelevante, tá? E acho que do ponto de vista do nosso super app, do diferencial competitivo, também acho que nesse caso de segurar o consumidor não é tão relevante, tem um pouquinho de diferença de econômicos, porque o 3P, ele obviamente tem um retorno sobre o capital investido maior, mas para o consumidor, para a estratégia agora de crescer, de tomar liderança aqui no mercado formal do e-commerce, acho que ele está no caminho certo. A nossa logística está bem setada para nos subsidiar nesse sentido, nos possibilitar esse caminho, né, de crescimento relevante no GMV total. Com relação a mercado, a ideia está nas lojas. Nosso projeto estar nas lojas em definitivo, tá? Então, ele veio para ficar, nós estamos montando infraestrutura nas lojas para conseguir ficar. A gente tem uma opção no 1P de uma cesta mais enxuta, SKUs de ticket médio maior, um perfil um pouco mais de atacado, que não é a compra de conveniência, né? Aquela despesa do mês, tickets maiores, nós não temos uma cesta, tantos itens por cesta, embora a gente fez esse desenvolvimento no aplicativo, que você consegue ir lá fazer o shopping, toda a UX, foi um trabalho fantástico do time de produtos, né, do Labs, do time lá do Edu também, do Fatala, do Catoto, Cassiano, fizemos todo um trabalho aí de melhorar a UX, é uma experiência muito boa hoje, né, mas ela ainda é um basket com número de itens por pedido menor do que o que eu vejo aí nos mercados que tem uma variedade maior. A gente vai querer complementar isso amanhã com 3P. Eu acho que aí vai ter uma experiência diferente, tem alguns desafios aí de como você juntar 1P com 3P, mas a nossa equipe é muito criativa, né? E acho que ela vai encontrar, acho que soluções de UX que consigam conciliar essas duas coisas. Então, eu estou otimista para esse futuro. Vai ser uma combinação de 1P, Dark Store, lojas atuais com 3P, se precisar fazer ampliações de loja, ter mais área de armazenagem, são coisas que a gente está discutindo e vai continuar fazendo. Hoje não está precisando porque é uma linha bem enxuta, né? Até depois eu tenho umas imagens para passar assim de como é que está de uma loja, né? Nesse modelo do Dark Store para te passar para você ver como é que funciona mais ou menos. Posso passar para todo mundo, obviamente. Perfeito. Muito obrigado, Fred. Próxima pergunta de Ruben Couto, Santander. Boa tarde, pessoal. Vocês podem falar um pouco mais sobre o comportamento e composição que vocês enxergaram nessa aceleração de abril e maio? Teve um primeiro movimento de aumento de demanda por produto específico, tipo home office, mas que ao longo de maio mudou por conta dessa maior demanda vindo aí de novos clientes e aceleração de novas categorias que ficaram disponíveis. Enfim, acho que qualquer insight aqui sobre os drivers dessa aceleração para entender o que é tendência, o que é uma demanda transitória seria interessante. Obrigado. Rubem, obrigado pela pergunta, né? Bom, eu vou responder assim o que eu acho, tá? Eu tenho dado do Magalu, não tenho dado do mercado ainda por categoria no nível que eu gostaria de ter para poder afirmar com uma base mais, eu diria, quase científica, mais fundamentada, né? Mas o que eu acho, tá? Primeira coisa, assim, fato, o mercado do off migrou para o on, tá? Então você tem muita gente comprava em loja física, passou a comprar no online. No online, o share do Magalu é maior do que o share do Magalu no offline. Eu tenho mais concorrentes no offline pequenos, médios, locais, regionais, e eu só estou em uma categoria, né, que é eletroeletrônico. Então, assim, mas mesmo nessa categoria de eletroeletrônico, a gente tem metade do mercado é pequeno e médio, né? Então você tem mais opções aí. Quando o cara vai para o online, praticamente ele tem poucas players, né? São 3 plataformas maiores, 3, 4 plataformas maiores,
para o cara comprar. Então, aí você tem um share, a Magalu tem um share maior no online do que no offline. Então, a migração do off para o on, overall, já explica parte do nosso crescimento de venda. Tem mais gente comprando online, meu share no on é maior, então, obviamente, o crescimento ele acontece, né? Numa proporção mais alta. E o nosso share é share de fato. Nós temos um share alto no online. Sobre a questão de categorias, se você olhar o resultado do Alibaba, que ele publicou no domingo, é super interessante. Você vai ver que teve uma desaceleração no TRI, porque foi o auge da pandemia, o primeiro TRI para ele, diferente do nosso, a gente acelerou até mais do que Alibaba e B2W no nosso online. Acho que a gente está numa taxa de digitalização menor, então teve uma migração mais significativa para o online. Mas se olhar por categoria, e eles fizeram disclosure nos relatórios, os produtos que mais desempenharam bem foram os produtos de supermercado, tanto fresh quanto home care, como personal care, todos esses produtos aqui foram muito bem lá, e eletrônicos, né? Então eles citam lá várias vezes no release que o eletrônicos foi muito bem. E a minha teoria para isso é que, de fato, vamos supor, olha, teu universo está limitado à tua casa hoje, né? Você está fazendo entretenimento pela sua casa, você está comendo mais na sua casa, você está estudando na tua casa, você está trabalhando na sua casa, então a tua casa virou seu universo, né? E você precisa de produtos, ferramentas, né, para poder trabalhar. Então, você tem 5 pessoas em casa, né? Eu conheço muita gente que comprou 5 notebooks, porque tem o marido e a esposa que estão trabalhando, home office, e as 3 crianças estão na escola. Precisam também. Todo mundo precisa do computador. Não dá para dividir aqui. Cada um tem sua aula, cada um tem o seu trabalho, etc. e tal. Né? Tem as pessoas fazendo entretenimento basicamente via esses canais de streaming, né? As lives, está tudo dentro de casa. Você está tendo que investir para isso, né? A fazer comida dentro de casa, fogão, geladeira, etc. Então, está tendo um boom em países que estão passando pela pandemia, e os produtos, né, de eletroeletrônico, todo mundo acha que eram tão discricionários assim, passaram a ser quase de primeira necessidade, né? Eu diria que ganharam alguma importância em relação a até moda. Se você olhar bem, estou falando de dados publicados aí por empresas chinesas, tal, que eu estou acompanhando de fora. Então, mas ainda é muito uma intuição, é uma teoria não ainda comprovada na prática. Acho que precisamos esperar mais um pouco. Está sendo, sim, comprovada pelos nossos números. Tá claro. Boa acordo. Obrigado, Fred. A nossa próxima pergunta vem de Daniela, Eleven Financial. Bom dia a todos. Aliás, boa tarde, né? Já estamos aqui bastante tempo no call. Fred, primeira pergunta para você sobre como que você acha que vai ser a estratégia do Magalu, dada essa complexidade da pandemia, porque ela trouxe um nível de limitação nas lojas, né? Como você comentou em diversas partes aí no call. Então, assim, como é que você enxerga esse ecossistema Magalu já com esse nível adicional de complexidade? Essa é a primeira parte da pergunta. E depois eu vou perguntar para o Beto sobre a Luiza Creve. Obrigada. Oi, Dani, boa tarde. Prazer em responder sua pergunta. Eu acho que a loja ela vai ter um papel, ela vai ter que ter um papel ainda mais relevante para o ecossistema, né? Hoje ela tem um papel importante no retira loja, passou até agora no Ship from Store, né? Mais relevante, mas eu acho que ela pode muito mais. Eu acho que ela pode ter um papel muito mais relevante para o 3P, que é o que eu tenho falado, né? Eu acho que ela vai ser, eu imagino, meio como aquele agente autônomo da XP, um pouco. Acho que esse é o papel que a loja tem que ter naquela região, naquela micro-região, de ser um polo agregador para a plataforma. Então, acho que o melhor exemplo que eu posso ter, assim, de como eu acho, a loja meio igual
e tão relevante quanto o agente autônomo para a XP. Eu acho que seria uma resposta genérica, só para você entender o caminho que eu vejo dela aí para frente. Tem um papel mais forte para o ecossistema, não só como canal de venda, mas como parte integrante que está contribuindo para o todo. Essa questão dessas unidades independentes se integrarem e gerarem sinergia entre si, o e-commerce com loja, eu acho que tem que acelerar, né? Então, realmente é um papel mais completo. Eu não diria complexo, porque eu odeio complexidade, mas é um papel mais completo, mais relevante para o ecossistema como um todo. E isso mudou? Você acha que ela ia ter esse papel independente da pandemia ou você realmente teve que fazer alguns ajustes aí na estratégia? Eu acho que... eu não diria que mudou, mas eu acho que acelerou muito a necessidade de fazer, até porque tem muita coisa que são projetos que precisam ser executados ainda. Mas acho que a visão, ela está mais forte nesse contexto agora, né? De tornar ela um ponto mais relevante para o ecossistema como um todo e não só ele um pouquinho relevante e mais isolado. Então, mais integrado ao ecossistema, eu acho que a pandemia acelerou bastante essa visão. Não diria mudar, mas intensificou esse raciocínio. Entendi. E Beto, a pergunta sobre a Luizacred, assim, eu me surpreendi positivamente. Eu até achei que o desempenho da Luizacred, ele foi bem no trimestre, principalmente quando a gente compara com tipo, o que aconteceu na Renner, no próprio Banco Carrefour. Ou seja, você ainda teve um crescimento de carteira robusto e até do desempenho on e off do cartão Luiza, mas não teve uma necessidade de reforço de provisão, né, maior. Então, como é que está sendo o segundo tri? Você já comentou, mais desafiador, tal, mas que nível assim que a gente está falando de também ajustes aí na Luizacred? Oi, Dani. Boa tarde também. Obrigado pela pergunta. Então, a Luizacred, ela estava num processo de melhoria, né? Ela estava numa tendência de evolução de resultados desde o começo do ano passado, né? Como eu comentei que ela cresceu muito, com muitos clientes novos, aí essa base foi ficando mais madura. Final do ano, o resultado dela começou a melhorar, voltar para níveis melhores, mais parecidos com historicamente. E esse ano ela ela deveria continuar essa tendência, né? Então, quando você olha assim, o resultado dela nesse primeiro trimestre, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, até o bottom line foi melhor, né? Mas ele deveria ser muito melhor, né? E ele foi só pouco melhor porque o ano passado foi negativo. Olhando para frente, ele vai piorar. A tendência do setor, né, é piorar. Ela hoje já tem provisões muito altas, né, provisões em FRS, tem um BI 600 de provisões, para uma carteira atrasada em torno de 900 milhões, tem um índice de cobertura de 175%, mas o ponto é que o resultado da Luizacred e de qualquer operação de consumo também para você pensar, a queda na concessão gera menos faturamento, gera menos receita, então vai ter todo mundo vai ter uma curva, né, de desaceleração, como as lojas físicas, né, um pouco mais suave, né, mas tem esse efeito que afeta um pouco o resultado, e tem um pouco do efeito primeiro, da dificuldade de os clientes pagarem. Esse efeito a gente está minimizando com todas essas ações que a gente citou e com o processo de reabertura das lojas, mas mesmo onde as lojas estão reabertas, a performance ainda não voltou no nível normal. Se pudesse dar algum número, assim, algum intervalo, para você ter uma ideia, em termos de recebimentos, o percentual de recebimento em relação ao que era esperado, abril foi, por exemplo, algo como 90%. Maio já está em um nível próximo a 94%, 95%. Não é em relação ao total, entendeu? Tem clientes que não pagam, tem clientes que
refinanciam e assim por diante. Mas só para você ter uma ideia de como que maio está melhor do que abril, mas ainda não está, né, 100%, né, que seria o nível pré-crise, né? Então, você tem aí ainda um nível de eficiência. Também não temos todas as lojas reabertas ainda, que faz uma pequena diferença. Enfim, acho que é um momento assim de acolher o cliente, tentar ajudá-lo, minimizar aí os impactos. Estamos envolvendo todas as lojas no processo para melhorar o atendimento, a lembrança, a cobrança e tudo mais. E, de novo, vai ser também, como as lojas físicas, um segundo trimestre mais difícil, depois no terceiro trimestre já deve ser melhor, depois no quarto trimestre já melhor e tendendo aí a voltar para o mesmo caminho, né? Então, de novo, acho que a boa notícia é que é de curto prazo, é só um período, é curto prazo. O longo prazo da Luizacred vai fazer toda essa travessia aí, vai sair dessa crise também mais forte do que ela entrou, mais digital, mais conectada e tudo mais, né? Tá ótimo, gente. Obrigado. Obrigado. Legal, né? Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra ao senhor Frederico Trajano para as considerações finais. Pode prosseguir. Bom, eu acho que já nos alongamos muito, né? Então, vou poder finalizar aqui agradecendo aí a vocês pela paciência de ficar aqui 2 horas com a gente, ao nosso time aí, todo o time do back-office financeiro e tal, que proporcionou aí a nossa apresentação, RI, o pessoal de contabilidade, né, toda a turma aí que contribuiu para isso, e obviamente todos os 35 mil funcionários do Magalu, que estão, acho que como todos os brasileiros, sofrendo os efeitos, né, sentindo as angústias, né, de lidar com essa pandemia e todas as consequências dela, mas estão dando o seu melhor aqui, ajustando as velas do nosso barco para lidar com esses ventos que vêm de todas as direções para a gente continuar navegando. E sou muito grato a eles e muito feliz aí, muito satisfeito com o desempenho que eles estão tendo. Acho que temos muito ainda pela frente. Acho que deixamos claros aí as nossas dificuldades. Elas serão muitas, mas também a minha confiança no time e o foco no longo prazo, ele é enorme. Eu sempre falei que o meu foco é fazer o Magalu chegar a 100 anos fit, né? Chegar bem, né? Não é um foco no quarter, não é um foco no ano, é um foco muito de longo prazo, né? A empresa tem 63 anos, tem muito chão pela frente ainda. E é essa empresa aí que nós estamos construindo. Muito obrigado, um grande abraço a todos. A videoconferência Magalu está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.